título de uma pequena introdução, o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, em uma praia, exortou a que eles tomassem cuidado, olhem por vocês e pelo rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos. Está falando a presbíteros, mas mesmo assim ele usou a palavra bispos, o que mostra que uma coisa é igual a outra. Porque eu sei que depois da minha partida, está lá em Atos capítulo 20, você pode conferir depois. Depois da minha partida, surgirão homens falando coisas perniciosas e não pouparão o rebanho. E que dentre vós também aparecerão outros homens pervertendo o rebanho. Pois bem, eu vou falar sobre essa segunda parte, o modo como o rebanho foi pervertido dentro de nós. Mas eu gostaria de dar exemplo de como que o rebanho é pervertido fora de nós. Conversando com a professora das crianças, ela me disse que hoje ela teria a árdua tarefa de falar a respeito do Halloween. Meus irmãos, está entrando na igreja, para não dizer que já entrou. Não é só na escola do seu filho, não. De repente, seu filho aparece com um negócio de bruxa e de outra coisa dentro da igreja. O Halloween foi uma festa pagã que foi inventada para contrabalançar a festa de Todos os Santos. O que acontecia que no começo da igreja, isso você pode ler no livro de Santo Agostinho, chamado As Confissões. Você encontra ele muito fácil, uma belíssima tradução dele, você pode comprar em banca de jornal por R$10. É a tradução que foi feita para aquela edição Os Pensadores, da editora Abril. Ele conta que a mãe dele, Mônica, todo domingo ela participava de 4 ou 5, talvez mais, missas que eram feitas no túmulo da pessoa a que se comemorava a morte naquele dia. No ano 300, tinha 300, 400 e pouco, havia mais mártires do que dia. Então, cada domingo tinha diversos mártires para comemorar a morte deles. E a morte era comemorada exatamente com a missa celebrada no túmulo. Você já notou que na Igreja Católica a mesa que fica na frente, ela tem um aspecto de túmulo? Não é à toa. Se você procurar a teologia católica, a liturgia católica vai descobrir que a mesa deve em tudo se assemelhar a um túmulo. Ela nos influenciou tanto que eu, até hoje, vi poucas igrejas como a de vocês, com a mesa sem um pano branco. Geralmente tem um pano branco estendido, imitando um altar. Às vezes é chamada de altar. Pois bem, o que Paulo estava dizendo é que a igreja é extremamente frágil. Ela pode ser perturbada por coisas que vêm de fora, como, por exemplo, está sendo perturbada hoje pelo Halloween. E é uma coisa que entra na igreja. Quando você nota, já está dentro da igreja. Eu poderia falar de muitas coisas que entraram na igreja, mas não quero puxar muita briga, não. Eu quero ir para outro assunto. Isso é só a introdução. A segunda coisa que pode surgir dentro de nós, heresias destruidoras. E surgiram muitos. Eu tenho dedicado esses meus últimos anos de ministério a falar de um assunto que eu percebi que está sendo esquecido nas igrejas presbiterianas. Eu fui pastor de uma igreja há muito tempo atrás, veja, no começo do meu ministério.
em que o presidente da junta diaconal tinha um acordo com a esposa, que era batista. Ela frequentaria a igreja presbiteriana e ele não batizaria os filhos. Não tem mais ou menos... Foi esse ano ainda, uns 4, 5 meses atrás, recebemos alguns membros lá na igreja e uma pessoa chegou para mim: vocês batizam criança? Como se fosse a coisa mais nojenta do mundo. Eu respondi: não, nós batizamos filhos de crentes. Vocês notaram como a coisa se tornou quase que padrão não batizar crianças? Quando, até o começo dos anos 1900, todas as igrejas cristãs batizavam crianças, menos um pequeno grupo chamado Anabatista, que acabou virando os batistas. Ah, mas a Bíblia diz: quem crê e for batizado, então tem que crer para ser batizado. Será que isso se aplica a crianças? Irmão, se você ler o versículo todo, está em Marcos capítulo 16. Se não me engano é 22. Mas se você ler o versículo todo, está lá. Desculpe, irmãos, eu não estou lendo muito, porque eu percebi que vocês usam uma tradução diferente e eu vou citar bastante a Bíblia e vou precisar da atenção de vocês. Por isso eu estou só citando de memória, mas vocês podem conferir ou podem me perguntar. O reverendo tem o meu telefone, o meu e-mail, podem me perguntar à vontade. Quem crer e for batizado será salvo. Por que param aí? Leia o restante do versículo. E quem não crer será condenado. Se você diz a criança não quer crer, você está dizendo ela vai ser condenada. Ou seja, a única coisa que esse pessoal doido fez, eu estou dizendo 1906, que são os grandes movimentos que deram origem ao movimento pentecostal. Antes disso, eles eram um movimento acanhado. A partir de 1906, na rua Azusa, é que o movimento pentecostal ganhou o mundo e passou a ser um padrão não batizar criança. A única coisa que eles fizeram foi garantir que toda criança que morre na infância, antes de ser batizado, já está condenada, se aplicar o versículo do jeito que eles querem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Reparem, é uma lógica simples. Meus irmãos, alguns textos da Bíblia não podem ser usados fora de seu contexto. Aliás, nenhum deles, mas especialmente esse. Vou dar um paralelo como exemplo. O bebê está mamando no seio da mãe. E você chega para o bebê e diz: olha, bebê, você não pode mamar, porque quem não quer trabalhar também não coma. Você não trabalha, você não pode comer. Aplica-se? É claro que não. Jesus está falando ali de adultos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ou seja, você sabe que a pessoa já está condenada pelo fato dela não crer. Mas isso não se aplica a crianças. Na casa de Cornélio, foi batizada ele e toda a sua casa. Será que não havia crianças lá? Especialmente naqueles tempos, quando era comum ter família de 10, 12, 15 crianças. Irmãos, estou citando de 2000 anos atrás, mas minha sogra teve 12 filhos. Eu casei com com uma deles, né? Ou seja, não está tão distante de nós, não. Será que o carcereiro,
na noite em que ele foi batizado, ele e toda a sua casa. Não, mas casa ali é expressão, porque ele morava no escritório da cadeia. Ele morava no escritório da cadeia e não tinha nenhum filho. Lídia foi batizada em toda a sua casa em Filipenses, na cidade de Filipos. Vocês estão entendendo? Uma leitura da Bíblia assodadamente leva a isso. Meu pai sempre dizia que algumas pessoas leem a Bíblia como gato em teto de zinco quente. Eu entendi muito bem essa expressão quando, há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, morando em São Paulo, ao lado do prédio que eu morava, tinha um galpão muito grande, coberto com telha de metal branca. Eu morava no 6º andar e, às vezes, quando o calor estava demais, eu puxava uma cadeira para a sacada e ficava lendo lá da sacada. Um dia eu vi um gato pular da vizinha, da janela da vizinha, para esse telhado, que o gato não sabia, mas estava quente. O gato bateu as patas, tomou aquele susto, deu um miado, pulou lá na frente, em 4 pulos ele já tinha atravessado. Tem gente que lê a Bíblia assim. Quem crê e for batizado será salvo. Então tem que crer e ser batizado, se não for. Eu tive um grande amigo romeno, enquanto eu fui pastor da igreja de São Caetano do Sul. E um dia eu vi os relatórios que ele mandava para a igreja dele. Os relatórios eram fotos de batismo. Ele não escrevia um relatório tal, do ano tal, de tal, foi batizado, estive na casa. Não, ele tirava as fotos de batismo e anotava no verso o nome das pessoas batizadas. Havia adultos que mergulhavam, não sei como, em piscininhas de criança. Eu até brinquei com ele, pode ficar a perna para fora? Não, eu molhei antes. É uma coisa esquisita, né? Se você entra até a canela, não está batizado. Se você entra até a cintura, não está batizado. Se você entra até o pescoço, não está batizado. Se você entra até a sobrancelha, não está batizado. Então, o que tem que molhar é o quê? A parte de cima. Porque ficou seca a parte de cima e não foi batizado. Irmãos, eu entendo a ideia da pessoa mergulhar e sair de fora, que é como uma espécie de símbolo de que ele estava morto e ele saiu para a luz. É como se fosse a experiência do bebê que nasce. Eu não sou maçom, mas pelo que eu já escutei, parece que é semelhante à experiência da pessoa que entra na maçonaria, que o rito de iniciação é a encenação da morte dele. E essa ressurreição para ser um maçom. Vejam, eu não quero criticar ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, a Bíblia é clara quando diz que o justo vive pela fé, não pelo que sente. E o argumento final, irmãos? Jesus morreu entre 2 ladrões. Um deles se arrependeu. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Então, o batismo não é condição sine qua non para se entrar no céu. É obrigatório o batismo, sim, porque é uma ordem do Senhor Jesus. Mas não é condição básica para se entrar no céu. E quando eu digo que nós batizamos filhos de crente e de crente apenas, é porque eu sei
Pelo catecismo da Igreja Católica, se uma parteira católica estiver fazendo um parto e o bebê estiver a ponto de morrer, ela deve pegar água rapidamente e batizar o bebê. Do contrário, ele morre pagão. E se ele morrer pagão, ele vai ficar no chamado limbus infantum. Meus irmãos, isso afetou a nossa igreja por dentro. Eu sei de muitos presbiterianos que não aceitam o batismo infantil, mas, pastor, que todos nós aceitamos. O senhor está chovendo no molhado. Tá bom, mas eu vou chover no molhado e dar argumento aos irmãos para que quando alguém falar alguma besteira a você, você diga, não, aqui está na Escritura, por que nós batizamos crianças? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8. Eu vou ler um trecho e eu espero que isso não atrapalhe muito a diferença de tradução. Se a sua tradução tiver alguma coisa que choca ou contribui, por favor, interrompa. Levante uma das mãos e chame a atenção, vai ser mais interessante. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se o Senhor e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui tem tem muita observação para fazer nesse texto. É um texto riquíssimo, mas eu quero fazer duas para ver se eu termino. É às 11 horas que acaba, né, meu irmão? É até às 11 horas, né? Você riu por quê? É 10h30? Tá bom. Eu vou me segurar para terminar às 11. A primeira coisa que eu quero observar está no versículo 10. Última frase. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus estava diante de um pagão, e não só um pagão, um centurião, um soldado que comandava 100 homens, uma centúria. E ele utiliza a sua experiência para demonstrar sua fé. Senhor, eu mando um soldado para ir, ele vai. Eu mando um soldado vir, ele vem. Esse meu servo que está doente, eu digo, faz isso, ele faz. Então, não precisa ir lá em casa. Basta o senhor dizer, fica bom, ele vai ficar. E Jesus respondeu: nunca vi fé como esta. Essa é a primeira coisa que eu quero chamar até a sua atenção. A segunda coisa está no último versículo, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Fé de quem? Do centurião. Quem foi curado?
O servo. Nós não batizamos o bebê com base na fé do bebê. O bebê não tem fé. O bebê aqui é como servo. Nós batizamos o bebê na fé dos pais. Primeira coisa que se faz na hora de batizar um bebê é perguntar aos pais: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Creem em Jesus Cristo? Creem no Espírito Santo? Creem na igreja? Ou seja, verificamos a qualidade da fé que eles possuem. A segunda coisa, chegamos para os pais e dizemos: vocês prometem que vão criar esse bebê de acordo com essa fé? Vão orar por ele, vão orar com ele, vão ensiná-lo a ler a palavra de Deus, vão trazê-lo assiduamente. Eu acrescento, no nosso manual de cultos, é só assiduamente, mas eu acrescento assiduamente e pontualmente à igreja do Senhor. Vão ensiná-lo a respeitar as autoridades da igreja. Quando eles dizem sim a tudo isso, aí eu batizo a criança. Mas, meus irmãos, não termina aqui. Continue no mesmo capítulo. Na minha Bíblia, mudando de página, versículo 23. Então, entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era virado pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? É esquisito aqui duas coisas. Primeiro, se você já andou de barco, você sabe que quando enfrenta a onda, o barco sobe e desce. E Jesus estava dormindo. Um texto paralelo diz que ele arranjou um travesseiro. Mas mesmo assim, porque sono pesado, saúde de ferro, ele estava dormindo. E foram acordar o Senhor Jesus. E os que estavam com ele no barco, que nós não sabemos quem era, o versículo 23 diz: os seus discípulos, os discípulos eram muitos. Dentre os discípulos, ele selecionou 12 a quem deu o nome de apóstolos. Então, nós não sabemos quem estava com ele no barco. Mas não tinha tanto assim não, porque os barcos naquele tempo não cabiam 50 pessoas, não, eram poucos. Mas esses homens eram discípulos do Senhor. Veja o contraste com o centurião. Nem em Israel encontrei fé como essa. E os discípulos do Senhor Jesus, homens de pouca fé. Está entendendo? O Senhor Jesus falou tanto a respeito do tamanho da fé, que ele diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é mais ou menos isso aqui, quase não dá para ver, você vai dizer a uma montanha: sai daqui e vai, joga-te no mar, e ela obedecerá. A fé daquele centurião fez uma coisa parecida. Jesus fez menção de ir à casa dele, a maior de todas as montanhas, o Criador das montanhas. Nem Israel vi fé como essa. Mas os discípulos do Senhor eram homens de pouca fé. Continue, Mateus, agora veja o capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes
a fé. Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Meus irmãos, Jesus está mostrando que ele tem poder para perdoar pecados, provando que ele podia curar um paralítico. Qualquer um de nós pode chegar para uma pessoa e dizer: ó, os pecados são perdoados. Não é isso que fazem esses televangelistas que você vê por aí todo dia? Os pecados são perdoados. Ninguém vê pecado saindo da pessoa ou sendo perdoado. É de dizer por dizer. Agora, pegar um paralítico, tomar pela mão e levantá-lo, é outra coisa. E Jesus disse: eu posso perdoar pecados, tanto é que eu posso levantar esse paralítico. Essa é a primeira observação. Jesus curou esse paralítico. Nós não sabemos se ele era um paralítico de nascença. Pode ser que ele tenha tido poliomielite. Quem é da geração antiga sabe que a polio deixava a pessoa paralisada. Pois bem, veja o versículo de número 2. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes. Quem estava exercendo fé ali? Era só o paralítico? Não, eram os que trouxeram o paralítico. Por outro evangelho, nós sabemos que eram 4 homens que furaram um buraco da cobertura da casa e desceram a cama do paralítico. Centurião foi curado o servo. Os discípulos não tinham fé sequer para fazer milagre. Jesus é que supriu a fé deles. E aqui, os amigos, e provavelmente o próprio paralítico também, mas era uma fé coletiva, agiu de tal forma que primeiro veio o perdão dos pecados. É o que menos interessa nos dias de hoje. Correm de mar a mar, como diz o profeta Oséias. Querem a cura do corpo, querem a cura disso, querem a cura daquilo, mas perdão de pecados. Para quê? Jesus estava perdoando os pecados que ele, Jesus, haveria de levar na cruz. Perdoados são os teus pecados. Era o mais importante para Jesus. O importante para Jesus não era curar o paralítico, a paralisia. O mais importante para Jesus era perdoar os pecados. Mas a fé que foi demonstrada não foi apenas do doente, foi do doente e dos amigos. Continue no mesmo capítulo. Quando você chega no versículo 18, você vai ler o caso de Jairo. Só que eu vou pedir o seguinte: pule para Marcos. Por que Marcos? Porque o Evangelho de Marcos, no fundo, é o... Pode falar. Do paralítico.
É o que o texto diz. Perdoados são os teus, não os vossos, os teus pecados. Mateus foi testemunha ocular, era o que nós estávamos lendo. Mas, quando Jesus vai curar a filha de Jairo, ele não deixa que entre no quarto, a não ser Pedro, Tiago e João. E Pedro é uma testemunha ocular da cura da criança, da ressurreição da filha de Jairo. O testemunho de Pedro foi registrado por Marcos. Se você chamar o Evangelho de Marcos de o Evangelho de Pedro, eu não fico contra, não, porque Marcos era um garoto na época em que isso estava acontecendo. Se bem que todos os discípulos de Jesus eram muito jovens, mas Marcos era o que nós hoje chamamos de adolescente. E Marcos depois registrou o testemunho de Pedro, que no caso foi ocular. Então, pule para o capítulo 5 de Marcos, que lá tem um texto muito interessante. E é um texto meio comprido. Por favor, acompanhe. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Fica em paz, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, que viera com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina.
Parece que Jesus era o único prático ali. Se uma menina está há tanto tempo desse jeito, ela precisa comer. Então Jesus mandou que dessem. A alegria era tão grande que larga a menina para lá. Não, dê-lhe comer. Mas voltando ao caso aqui. Irmãos, o chefe de uma sinagoga não era necessariamente um rabino. Era uma pessoa que tinha o coração naquela obra. Geralmente era aquele que contribuía mais com a obra. E ele coordenava todos os afazeres daquela sinagoga. Inclusive pagar os rabinos que apareciam por lá. Jesus era tão odiado porque Jesus ensinava a homens, mulheres e crianças e não cobrava nada. O rabino judeu não falava uma palavra se não fosse pago. Naqueles dias. Hoje em dia eles vão até para a televisão, mas naqueles dias alguns se achavam tão especial que falavam através de um assistente. Ele ficava escondido, falava para o assistente e o assistente gritava para a multidão. Mas, voltando aqui ao caso. Jesus vai à casa dele, diferentemente do centurião, ele aceita que Jesus vá à casa dele. E chegando à casa, a caminho da casa, uma mulher chega por trás e toca nas vestes do Senhor Jesus. E nós já lemos o que aconteceu. Essa mulher sofria de uma menstruação crônica. Irmãos, menstruação naqueles dias era um negócio meio complicado. Se você examinar o livro de Levítico, você vai descobrir que quando a mulher ficava menstruada, ela era separada da família. Geralmente se usava 2 camas, uma para o marido e outra para a mulher, porque depois que terminava a menstruação, 5 dias de menstruação, por exemplo, tinha que se contar mais 7 dias e tomar um banho ritual. Aquele banho de Batseba que seduziu Davi, é esse. Ou seja, quando a mulher saía do período de menstruação, ela já estava ovulando para um novo ciclo. E ela poderia ficar grávida a qualquer instante. E Davi sabia disso. Mas não é o caso de falar de Davi agora. Voltando. Essa mulher estava separada da família há 14 anos. É o que diz o texto, né? Marcos, que não estava sujeito ao Conselho Regional de Medicina, Marcos descreve com palavras muito duras. Versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem, contudo, nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, nem o tratamento médico resolveu em 12 anos a situação dessa mulher, mas ela acreditava que se tocasse nas mãos, na veste do Senhor Jesus, ele ficaria curado. O Senhor Jesus faz com que ela se denuncie em público. Por quê? Jesus era cruel? Não, não é isso. Jesus faz com que ela se denuncie em público porque ela automaticamente voltaria para o convívio de sua família. Todos teriam testemunho. Não só os de casa, mas os vizinhos também. Isso entre os judeus era uma coisa terrível. Leiam o Prêmio Nobel de Literatura. Tem uns 20 anos, Isaac Bashevis Singer, como os judeus na Polônia, os vizinhos ficavam examinando os panos que eram usados para a menstruação, para saber se alguém estava grávida ou não. Isso era muito comum naqueles dias. Jesus faz com que ela se torne pública,
já que todos sabiam da doença dela. Agora, repare, veja versículo 34. Jesus, que tinha seus 30 anos, vira para essa mulher que há 12 anos tinha um ciclo menstrual interrompido. Portanto, talvez tivesse a mesma idade de Jesus, ou um pouco mais nova, vira para ela: filha, a tua fé te salvou. Eu não estou querendo dizer que a nossa fé não pode agir em nosso benefício. A fé dessa mulher agiu em benefício dela, mas logo em seguida chegam com a notícia terrível para Jairo: tua filha morreu. Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, crê somente. Nós sabemos que a filha vai ser ressuscitada, mas quem é que tinha que ter fé? Era o pai. A fé do pai agiu em prol da filha que era defunta. Se lá você pode dizer no primeiro milagre que o servo do centurião é que pediu a ele para falar com Jesus, que ele que tinha fé, ou no outro milagre você pode dizer, não, o paralítico tinha fé também, ou no dos discípulos você pode dizer, eles tinham alguma fé, tanto é que foram acordar Jesus. Nesse aqui não tem jeito, a menina estava defunta. Quem tinha que ter fé era o pai. E quem foi beneficiada? A filha. Volte para Mateus, por favor. Continue no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Irmãos, eu não estou negando que a fé não possa agir em prol de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que tenha fé. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a fé é uma coisa muito mais ampla, que um patrão pode ter fé em nome do seu empregado, que um pai pode ter fé em nome da sua filha. Eu vi que vocês estão lendo a Confissão de Fé de Westminster. Vocês vão chegar logo em um trecho em que fala nos mandamentos, a partir da pergunta 100, em que ele analisa aquele mandamento, guarda o dia do descanso, e tu não deixarás nem teu filho, nem tua filha, nem teu empregado, nem o teu jumento fazer alguma coisa. Ou seja, por aquele mandamento e por esses conceitos aqui de que o patrão ou o pai tem certa autoridade sobre o empregado, sobre o filho, o catecismo criou uma doutrina muito interessante chamada dos superiores e inferiores, e iguais, é claro, em que os superiores têm que ter fé e dar bom exemplo e zelar pelo bem dos inferiores. E os inferiores têm que tomar o exemplo dos seus superiores, seguir-lhes a fé e orar por eles. No catecismo entra até o caso do filho de Abel que, vendo a nudez do pai, zombou. Meus irmãos, se há uma coisa que nosso tempo, especialmente a esquerda, acabou no mundo, foi exatamente essa ideia de que o pai tem superioridade sobre o filho.
Meu irmão, o que você contribuiu para nascer? Seu pai e sua mãe decidiram ter um filho e você nasceu. Na hora do parto, a única coisa que você fez, e aliás foi o corpo de sua mãe que fez por você, foi botar você de cabeça para baixo. E ela é quem fez todas as forças e sofreu todas as dores para você nascer. Acaso você escolheu a cor dos seus olhos? Acaso você escolheu o seu nome? Uma vez eu levei uma surra da minha mãe porque eu perguntei a ela: mãe, o que eu fiz de tão ruim para a senhora botar um nome desse em mim? Podia me chamar de José. Naquele tempo a Havaiana voava. Mas ela me pegou antes da Havaiana. Bicho ruim. Pá, pá. Você escolheu o seu nome? Não, escolheu. Você vai escolher a hora que vai morrer? Só se você resolver se matar. Aliás, se você já tiver mais de 20 anos de casado, olhe para trás, lá para quando você conheceu sua amada, e veja se você de fato escolheu. Naquela época você achava que tinha escolhido. Depois de 20 anos, você dizia, não tem jeito, não tinha que ser ela. Nós não escolhemos nada. O Senhor Jesus nos trata como nosso Senhor e Mestre. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizem bem, porque eu sou. Foi isso que ele disse aos seus discípulos. Continue ainda em Mateus, e vá, por favor. Não vou sair de Mateus, tem muitos textos, mas eu vou ficar nesses aqui, e mais um para terminar, senão passa das 11. Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Tem muita coisa para observar aqui. Tem muita. O que Jesus fez essa coitada se humilhar, talvez seja o que escandalize mais nos dias de hoje. Essa mulher estava rompendo barreiras, o que seria normal de acontecer depois do dia de Pentecostes. Ela adiantou. Ela era uma gentia. Por outros evangelhos, nós sabemos que ela era grega. Morava nas regiões de Tiro e Sidom, onde veio o culto a Baal e a Astarote, de onde Jezabel trouxe os profetas de Baal. Ou seja, essa mulher não era de uma ascendência muito boa. Tanto é que Jesus diz que não é bom tomar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos. E ela admitiu.
Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu só quero uma migalha. Lembra do centurião? Eu só quero uma palavra. Eu só quero uma migalha. E como o centurião que o Senhor disse, nunca vi fé como essa, Jesus fala dessa mulher, grande é a tua fé. Só existe essas duas pessoas em todo o Novo Testamento que têm a fé elogiada por Jesus. Jesus não elogia a fé de ninguém mais, só dessas duas pessoas. E as duas são gentias. As duas são pagãs. Nós não sabemos qual a idade da filha dessa mulher. Mas Jesus sequer perguntou o nome da menina. Versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquele momento que Jesus falou, sua filha ficou sã. Quem tinha fé aqui, ao ponto de humilhar-se, como aquela outra mulher que tinha fé e recebeu a paga por sua fé em si própria, a hemorrágica. De um modo geral, o contexto bíblico, os biblicistas chamam ela de a hemorroíça. Ela tocou as vestes de Jesus, já era só isso. Essa outra só queria uma migalha. Quem... Não. As duas pessoas que Jesus elogiou o tamanho da fé, o centurião e essa mulher. Da hemorragia, Jesus disse, seja feita conforme a tua fé. É claro que ela tinha uma fé fantástica, mas que Jesus elogia é só o centurião. Em Israel nunca vi fé como esta, e aqui grande é a tua fé. Você não encontra outra passagem no Novo Testamento em que Jesus elogia a fé de alguém, a não ser nesses dois lugares. Elogia no sentido de grande, né? Porque critica a fé do Senhor, ele começou com seus discípulos, homens de pequena fé. Tem um local, acho que está em Marcos, em que Jesus diz, ô geração perversa e incrédula, até quando vos tolerarei? Perversa e sem fé, incrédula e sem fé. Até quando vou ficar com vocês? Mas voltando aqui. Tem outras coisas para observar, mas se eu entrar em outra discussão, vai ter pano para manga. Eu vou observar sobre isso, só isso. O patrão em prol do escravo. O servo ali, traduzimos hoje, as nossas Bíblias traduzem por servo, daqui a pouco vão traduzir por empregado, e daqui a pouco vai aparecer uma que diz um CLTista. Não, era um escravo. O termo grego era escravo. O patrão em prol do escravo. O pai em prol da filha. Jairo e sua filha, que nós não sabemos o nome. E, finalmente, a mulher grega, mulher da região de Tiro e Sidom, e a sua filha, que nós não sabemos o nome também. Volto a repetir, nós não batizamos crianças, nós batizamos filhos de crente e verificamos primeiro se eles têm a fé verdadeira. Não sabemos o tamanho que ela é. Acreditamos que seja grande o suficiente para que eles compareçam diante da igreja com seu filhinho e diga, queremos consagrá-lo ao Senhor. Rapidamente para concluir. Ah, mas Jesus foi batizado quando tinha 33 anos.
O batismo de João não tinha valor nenhum dentro do Novo Testamento. O batismo de João era só para o judeu dizer, estou arrependido. Ah, mas Jesus não tinha do que se arrepender. João argumentou assim, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus disse, eu estou aqui para cumprir toda a justiça. Ou seja, Jesus se identificou tanto com os pecadores, que até apresentou-se diante do último profeta de Deus e submeteu-se ao rito do batismo, dizendo que estava arrependido como membro da nação de Israel. Ah, mas Jesus foi apresentado no templo, por isso que nós apresentamos o bebê no templo. Irmãos, é o gato em cima de teto de zinco quente. Jesus foi apresentado no templo porque os judeus deveriam apresentar seus filhos no templo, os primogênitos especialmente. Eles iam ao templo, levavam 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, os mais pobres, né, porque os mais ricos podiam levar até novilho, mas geralmente era rolinha e pombinho, e apresentava ao sacerdote. Um era oferecido em holocausto, para purificar a mãe. Isso acontecia depois que a mãe completava 40 dias. Irmãos, os mais velhos aqui vão se lembrar disso. Eu estou vendo algumas cabeças brancas e eu tenho certeza que você vai se lembrar disso. Na nossa época, a mulher que ganhava neném ficava 40 dias de resguardo. Minha sogra não deixou que minha mulher saísse do quarto. Pelo contrário, todo dia tinha um sopão para restabelecer a saúde. Dia desses eu estava no shopping e tinha uns gaiatos lá, tocando a toda altura lá, um barulho terrível. Começaram depois que eu comecei a comer, porque se eles tivessem começado antes, eu tinha ido comer em outro lugar. Mas, no meio daquele barulho, tinha uma mãe. O shopping era perto de uma maternidade. A mãe saiu da maternidade e levou o bebê para o shopping. O primeiro lugar que o bebê conheceu na vida, depois da maternidade, foi um shopping. Eu fiquei pensando, puxa vida. Conversei com a pediatra, ela disse, não, mas hoje a criança é normal, a criança receber muito estímulo, por isso que a criança... Eu olhei para ela, é normal também a mulher ficar toda esbagaçada depois de alguns partos, né? Geralmente o quarto ficava escuro, o bebê ao lado da mãe. Depois dos 40 dias é que a criança era exposta à luz, aos sons. Eu não estou sendo saudosista, não, irmãos. Eu estou só mostrando o quanto mudamos em 50 anos. Mudamos demais. Mas, repare, 40 dias depois do parto, a mãe apresentava-se no templo, oferecia um sacrifício por si, pela sua purificação, e apresentava o seu primogênito, que no caso era Jesus. O curioso é que Jesus, diferentemente de Samuel, foi resgatado com a oferta de uma rolinha. Ana não resgatou Samuel, Ana deixou que Samuel permanecesse no templo. Era isso que iam fazer lá. Quando o Batista diz, eu vou apresentar meu filho, eu falei, você é judeu? Dá uma olhadinha na carta de Gálatas, da graça decaístes. O que acontece com a criança não é apresentar no templo. Eu apresento crianças no templo. A igreja da qual sou pastor, nas outras também, chega uma pessoa pela primeira vez na igreja
eu faço questão de apresentar, saudar, pegar o nome da pessoa, cumprimentar. Se tiver outras pessoas visitando a igreja, também. Não só a primeira vez. É destacado aquele que vem a primeira vez. No caso, o bebê, é a primeira vez dele. É uma apresentação comum. Não é um ritual fantástico que a pessoa vá cumprir uma, aliás, ordenança. O raiva que eu tenho dessa palavra. É a mania de botar em gerúndio em tudo. Por que não só ordem, mas ordenança do Senhor? É uma má tradução do francês, ordonnances. E, desculpe, eu sou insatisfeito com o nosso meio evangélico dos dias de hoje, que está cada dia se deteriorando mais. Cada dia se colocando mais menorá, mais chofar, mais outras coisas, estão virando judeu. O que se faz com as crianças? Com a criança? Deveria ser ao 8º dia, porque o 8º dia também os judeus circuncisavam. E o batismo é o substituto da circuncisão. Mas como pastor, levando em conta o mundo poluído de doenças que tem por aí, eu costumo aconselhar nas igrejas que eu sou pastor a fazer o que é chamado de lua de leite. Mulher ganha o neném, hospital, casa, ninguém visita, todo mundo telefona, manda presente, mas ninguém visita. Quando a criança toma todas aquelas vacinas infantis, não estou falando dessas vacinas inventadas agora, estou falando das vacinas sérias, das vacinas infantis. Quando a criança toma todas as vacinas, que tem os anticorpos para todo, leva à igreja. Ela será apresentada. Se for o caso, batizada. E ali você tem mais uma ovelha do rebanho de Deus. E ela corre nos braços de todo mundo. Os judeus, quando eles circuncidavam uma criança, era feita uma festa, porque era o mais novo membro da família de Deus. E quando essa criança ficava mais velha, que fazia o seu bar mitzvah, bar significa filho de, mitzvah, mandamento, filho do mandamento, filho da lei, que equivale à nossa profissão de fé. Antigamente, algumas igrejas tradicionais chamavam isso de confirmação, em que o garoto, com 12 anos pelo menos, ele ia à frente da igreja e dizia, não, eu confirmo que eu sigo a fé na qual meus pais me batizaram. Aí os judeus faziam uma festa com aquele menino. Nesse íntere, entre a circuncisão e o batismo, sempre que levavam um bebê à igreja, eles pegavam nos braços, cada pessoa tirava um pouco de doce do bolso, ou um pouco de mel, colocava nos lábios da criança, para que a criança, desde pequeno, entendesse que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Irmãos, eu não estou aqui sugerindo que transforme as crianças em diabéticas, não. O que eu estou sugerindo aqui é que recebam as crianças como um membro, que é uma das formas mais importantes de crescimento da igreja, é quando você batiza os filhos dos membros. Eu já tive a grata alegria, grata satisfação de batizar crianças que depois se casaram e eu batizei os filhos dele. E depois casei os filhos dessas pessoas. Essa é uma das grandes vantagens de ter um ministério longo. E essa é a forma mais difícil de uma igreja crescer. Quando os filhos da igreja permanecem na igreja, é porque há real interesse no Evangelho do Senhor. Porque nós sabemos muito bem que a igreja é sujeita a ventos. De repente, um grupo se muda para lá. Ah, eu não gosto daquele pastor, assim, assim.
Ah, eu vou embora. Eu vou para aquela outra igreja que tem um pastor que conta mais piada. Esse é muito sério. Uma vez que era um caso comigo por causa de uma gravata. Ah, pastor, tem que usar umas gravatas mais. Chance, o senhor usa umas gravatas muito fechadas. Ah, meus irmãos, quando a pessoa não quer, qualquer desculpa serve. Mas quando você vê uma igreja com filhos, netos, bisnetos, é porque é uma igreja sólida e uma igreja que cresceu. Mas o que eu quero deixar finalmente, irmãos, finalmente mesmo, passei 15 minutos, me perdoem. O que eu quero deixar é isso. Fé é uma coisa misteriosa. Ela age em prol de quem a possui, como no caso da senhora chamada hemorroíça, ou como no caso daqueles cegos. Mas ela age também em prol daqueles que dependem de nós, dos nossos filhos, dos nossos servos, dos nossos empregados. Às vezes, o trabalho da sua faxineira, da sua empregada doméstica, da pessoa que trabalha para você na fábrica, é abençoado por sua causa. E é seu dever orar por eles. Você está proibido de explorá-los, de oprimi-los. Você deve fazer de tudo para que eles vejam em você uma pessoa tão honesta que eles trabalhem como se estivessem trabalhando para o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.